Olá, bem-vindo de volta. Vamos então dar continuidade ao nosso texto, né? Acompanhe aí comigo a próxima questão, que é a questão de número 26. Diz assim: no primeiro parágrafo, o termo available pode ser traduzido como disponível, óbvio, necessário, implacável ou avaliável. Então, a questão 26. O primeiro parágrafo, no termo available, pode ser traduzido como: As law firms compete for available talent, employers cannot ignore the needs, desires and attitudes of this vast generation. Já que as empresas na área jurídica competem por talentos disponíveis, os empregadores não podem ignorar as necessidades ou desejos e atitudes desta vasta geração. Available significa disponível, acessível, livre ou adequado. A letra A, disponível, significa available. Óbvio, obvious. Necessário, necessary. Implacável seria bitter ou ruthless ou implacable. E avaliável, appraisable. Então, observe aí, né, a palavra available, né, que é a palavra que ele quer saber como seria a tradução. Então, ele deu as opções em português, né? Então, ele quer saber qual dessas palavras em português é aquela que traduz a palavra available. Então, aí eu coloquei a definição para você. A palavra que traduz a palavra available é a letra A de avião, né, que é disponível, certo? Então, o nosso gabarito aí da 26 é A de avião. Questão 27. Consider the passage. The fast track has lost much of its appeal for Generation Y. Where is the verb or the verbal locution and what is its verb tense? Lost must, simple past. Appeal, simple present. Has lost, simple present. Lost, present perfect. And has lost, present perfect. Consider the passage the fast track has lost much of its appeal for Generation Y. Where is the verb and the verbal locution of what is its verb tense? Considere o trecho. O procedimento acelerado perdeu muito de seu apelo para a geração Y. Ou seja, muito do seu atrativo, né, para a geração Y. Onde está o verbo ou a locução verbal e qual é o seu tempo verbal? Lost much está no simple past, né? No passado. O much, ele não faz parte da locução verbal. Então, a opção está errada. A letra B, appeal, né? Está no simple present, né? Que quer dizer atrair, né? Pode significar em outros contextos recurso, petição. To appeal é recorrer, apelar ou atrair. No trecho acima, appeal, ele é um substantivo, ele não é um verbo. Então, a gente está querendo o quê? A gente está querendo um verbo, né? Então, ele está perguntando qual é o verbo, a locução verbal, né? E qual é o seu tempo verbal. Então, essa daí está errada. Has lost está no simple present, ou seja, está no presente simples. O verbo está correto, mas o tempo verbal está errado. Se estivesse no presente simples, seria como? Seria losses. Então, visto que o sujeito ele é terceira pessoa do singular, fast track, que é it. It a gente usa quando está falando de uma coisa ou de uma situação. Então, a opção está errada. A letra D, present perfect. E a letra E, lost, present perfect. E a letra E, has lost, present perfect, perdeu. Então, o tempo verbal present perfect, como é que ele é formado? Ele é formado do have ou do has, mais o verbo principal no particípio. Então, essa é a nossa opção correta, né? Por quê? Porque ele atende ao que foi pedido lá no enunciado, né? Onde ele perguntou onde está o verbo, a locução verbal e qual é o seu tempo verbal. Então, aí,
o has lost, present perfect, dá certo. O has lost, realmente, ele está no present perfect. A letra D, só lost, ele não está no present perfect, né? Mas ele estaria no passado. O certo seria dizer que ele estava no passado e não no present perfect. Então, o gabarito dessa questão é a letra E de N. Questão 28. The word meaningful fifth paragraph is an adverb, a verb, a noun, an adjective and a pronoun. A palavra significativo, que está lá no quinto parágrafo, ela é o quê? An adverb, ela é um advérbio. An adverb, ela é um verbo. Vamos ver como é. Lá no texto, vamos ver qual é a parte que ela está. Generation Y wants meaningful work and a solid learning curve. A geração Y, ela quer um trabalho significativo e uma curva de aprendizado contínuo. O verbo, o que é um verbo? O verbo é uma palavra que indica uma ação. Então, o verbo na frase, né, ele não é o meaningful, mas o verbo na frase é o wants. Na generation Y, wants, ou seja, quer. Pratica a ação de querer. O meaningful não é verbo, portanto, a opção A está errada. Ou melhor, a opção B, né, que diz que é um verbo, está errada. A letra C, um substantivo. Substantivo que é a parte do discurso que ela é usada para nomear uma pessoa, ou um lugar, ou uma coisa, uma qualidade, uma ação, ou ela pode funcionar como sujeito ou objeto de um verbo. O substantivo na frase é o quê? O substantivo na frase é work. Pois o inglês, o substantivo, ele vem depois do adjetivo. O adjetivo é meaningful, né? E o work é o substantivo. Então, essa opção está errada, porque ela diz que o meaningful é substantivo e ele não é. O adjetivo. Generation Y wants meaningful work and a solid learning curve. A geração Y quer um trabalho significativo e uma curva de aprendizado contínuo. Meaning, significado. O sufixo full significa cheio de. Cheio de significado, significativo. Né? Então, o sufixo full ele transforma um substantivo em adjetivo. Então, na frase, work, trabalho, é o substantivo e meaningful, significativo, é o adjetivo de trabalho. Então, essa daí é a nossa opção correta. Opção D, de dado. Porque realmente meaningful ele é um adjetivo. E pronome, né? Pronome é a parte do discurso que substitui substantivos ou frases nominais e designa pessoas ou coisas perguntadas, anteriormente especificadas ou compreendidas a partir de um contexto. Então, não há nenhum pronome na frase, portanto, a opção está errada. Gabarito, repetindo, letra D de dado. Então, não foi um advérbio, né? Não foi um verbo, né? Não substantivo, e sim um adjetivo. Ele é o meaningful, ele é um adjetivo. 29. The best example of a possessive pronoun is. O melhor exemplo de um pronome possessivo é a letra A. They in Generation Y legal professionals are in their 20s and are just entering the workforce. Seus em os profissionais conhecidos legalmente da geração Y estão nos seus 20 anos e estão apenas entrando no mercado de trabalho. O their significa seus, suas ou deles, delas. O their faz referência aos profissionais, né? É o possessivo they, eles, que significa profissionais. Então, eles têm a posse de estar na geração dos 20 anos. Então, essa é a opção correta. Quando ele fala their, né, ele está se referindo o their, seus, na frase, os profissionais reconhecidos da geração Y estão nos seus 20 anos. Né? Será que o their ele é um pronome possessivo? Sim. Porque
No inglês, o their, ele se refere ao plural, que é seus, suas, ou deles, ou delas. O while. Será que o while ele é um pronome e possessivo? Na frase, while old generations may view this attitude as narcissistic or lacking commitment. Embora as gerações mais velhas possam ver essa atitude como compromisso narcisista ou falta. O while, principalmente quando ele vem aí no início da frase, ele significa embora. Geralmente, quando ele vem lá pelo meio da frase, ele significa enquanto, né? Mas ele não é um pronome possessivo, ele é uma conjunção, né? Não é e nem nunca foi pronome, certo? Então, essa opção aí está errada. A letra C. This, as law firms compete for available talent, employers cannot ignore the needs, desires, and attitudes of this vast generation. Desta, ao passo que as empresas da área jurídica competem por talentos disponíveis, os empregadores não podem ignorar as necessidades, desejos e atitudes desta vasta geração. Des significa este, esta, isto, e deste, desta. Então, este é um pronome demonstrativo e não possessivo. Então, a opção está errada. A letra D. They appreciate being kept in the loop and seek frequent praise and reassurance. Eles gostam de estar por dentro de tudo e buscar o elogio frequente e tranquilidade. O they significa eles ou elas. Então, esse é um pronome pessoal subjetivo, né? Ele está aí substituindo o sujeito. Tanto faz eu dizer they appreciate, como eu dizer Generation Y appreciate, né? Porque eu estou falando da geração Y, né? Mas para não ficar repetindo o sujeito o tempo todo, é por isso que existem os pronomes, né? Para substituí-los. Então, o they aí, ele está representando o pronome Generation Y, certo? Então, ele é um pronome pessoal subjetivo, não é possessivo. Errado. A letra E. Commitment in part of a non-person left behind generation. Generation Y is loyal, committed and wants to be included and involved. Comprometida em parte de uma geração de pessoa que não fica para trás, a geração Y é leal, comprometida e quer ser incluída e envolvida. Commitment significa comprometida ou engajada. Então, trata-se de um adjetivo, né? E não de um pronome. Por isso, a opção não tem nada a ver, errada. Repetindo, gabarito, letra A de avião. Questão 30. Which of the following alternatives has the same verb tense as the sentence? Generation Y grew up with technology. Qual das seguintes alternativas tem o mesmo tempo verbal que a frase a geração Y cresceu com a tecnologia? She will go to school by car. Ela irá para a escola de carro. O will, auxiliar do futuro, mais o go, verbo no infinitivo, que é igual a futuro. O verbo da frase ela está no tempo verbal future, enquanto que o verbo do enunciado ele está no past simple, né? Que é o passado simples. Então, a opção está errada. Observe aí, né? Grew up é o passado irregular. Esse verbo grow up seria o presente. Ele é um verbo irregular. Quando é que o verbo é irregular? Quando o passado não é feito com o ed no final. Então, o grew up, né? Ele está no passado simples. E aqui, quando ela diz she will, está no futuro. Não esqueça que esse will, né, quando você vê o will e o verbo, você saiba que ele está falando do futuro. Auxiliar que faz o futuro. B. She goes to school by car. Ela vai para a escola de carro. Go ou goes. Go para a primeira pessoa, para o we, para o they, que são as pessoas do plural, e o goes para a terceira pessoa do singular, é o simple present, que é o presente simples. Bem, o verbo lá do enunciado, ele está no passado simples, né? Não está no presente simples. Então, não estão no mesmo tempo verbal.
portanto, a opção errada, porque nós estamos procurando aquela que está no mesmo tempo verbal do tempo verbal do enunciado, que é o passado simples. A letra C. She has gone to school by car. Ela tem ido para a escola de carro. O has, presente, mais o gone, particípio. O que é isso? Isso se chama present perfect, né? A junção do verbo have mais o outro verbo no particípio. Então, a frase está no present perfect, que não tem assim um verbo que eu possa equivaler no português, né? O present perfect não tem um verbo no português que a gente possa fazer equivalência. E o tempo verbal lá do enunciado está no passado simples. Portanto, não estão no mesmo tempo verbal. Portanto, a opção está errada. O present perfect ele é usado para falar de um passado que começou no passado e que a ação ainda se estende até o presente, certo? Vemos isso em detalhes quando a gente vê lá na teoria, né, na parte da gramática present perfect. She went to school by car. Ela foi para a escola de carro. Generation Y grew up with technology. A geração Y cresceu com a tecnologia. She went to school by car. Ela foi para a escola de carro. Então, ambas as frases, né, estão no passado simples, que é o past simple. E ambos os verbos eles são irregulares, né? O grew up e o went são verbos irregulares. Então, esta é a nossa opção correta, porque os dois verbos, tanto do enunciado como daqui da letra D, eles estão no mesmo tempo verbal, que é o passado simples. A letra E. She had gone to school by car. Ela tinha ido para a escola de carro. O had, passado, mais o gone no particípio, né? Então, o verbo da frase está no tempo verbal simple past perfect. Ou seja, o tempo verbal do enunciado é o past simple, que é o passado simples. Não dá certo, os dois não estão no mesmo tempo verbal. E por isso, essa opção aí está errada. O gabarito é a letra D de dado. Bem, agora vamos passar para a nossa tradução, né? Acompanhe aí comigo a tradução do texto. Generation Y, geração Y. Quando tiver by e o nome de alguém, né, está falando o nome da pessoa que escreveu o texto, né, o nome do autor. Aqui no caso é Sally Kane e About.com Guide é o nome da publicação, ou do link, né, onde está o texto. Born in the mid-1980s and later, Generation Y legal professionals are in their 20s and are just entering the workforce. With numbers estimated as high as 70 million, Generation Y, also known as the Millennials, is the fastest growing segment of today's workforce. As law firms compete for available talent, employers cannot ignore the needs, desires, and attitudes of this vast generation. Below are a few common traits that define Generation Y. Nascidos em meados da década de 1980 e mais tarde, os profissionais legais da geração Y estão nos seus 20 anos e estão apenas entrando no mercado de trabalho. Com um número estimado tão alto quanto 70 milhões, a geração Y, também conhecida como os milenares, é o segmento de crescimento mais rápido da força de trabalho hoje. Ao passo que empresas da área jurídica competem por talentos disponíveis, os empregadores não podem ignorar as necessidades, desejos e atitudes desta vasta geração. Abaixo estão algumas características comuns que definem a geração Y. Então, geração Y, o que é? Né? São as pessoas que nasceram, né, em meados da década de 80 e mais tarde, né? Está falando dessa geração aí. Então, o texto vai falar justamente sobre as características dessa geração. Uma palavra que eu posso destacar para você nesse texto, né, que cai aos montes, é a palavra aqui na quarta linha, growing. Quando ele diz growing segment, que significa crescente ou crescendo, né? Ou um segmento de crescimento. Essa palavra grow, sem sufixo, só o GR ou W, significa crescer, desenvolver.
também é um verbo que cai bastante. Essa palavra employers, né, que significa empregador, também cai aos montes em textos da língua inglesa. Próximo parágrafo. Tech savvy. Generation Y grew up with technology and rely on it to perform their jobs better. Armed with Blackberries, laptops, cell phones, and other gadgets, Generation Y is plugged in 24 hours a day, 7 days a week. This generation prefers to communicate through email and text messaging rather than face-to-face contact and prefers webinars and online technology to traditional lecture-based presentations. Esperteza em tecnologia. A geração Y cresceu com a tecnologia e confia nela para executar melhor seus trabalhos. Armados com Blackberries, laptops, celulares e outros gadgets, a geração Y é conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esta geração prefere comunicar-se por e-mail e mensagens de texto do que por contato face a face e prefere webinars e tecnologia online a apresentações tradicionais baseadas em palestra. Então, aí eu vou destacar para você a segunda linha, a palavra jobs, que é uma palavra que cai bastante, que significa empregos ou trabalhos. Vamos para o próximo. Family-centric. The fast track has lost much of its appeal for Generation Y, who is willing to trade high pay for fewer billable hours, flexible schedules, and a better work-life balance. While older generations may view this attitude as narcissistic or lacking commitment, discipline, and drive, Generation Y legal professionals have a different vision of workplace expectations and prioritize family over work. Centrada na família. O procedimento acelerado perdeu muito de seu atrativo para a geração Y, que está disposta a trocar salários altos por menos horas faturáveis, horários flexíveis e um equilíbrio trabalho-vida melhor. Embora as gerações mais velhas possam ver essa atitude como narcisista ou sem compromisso, disciplina e unidade, os profissionais da geração Y têm uma visão diferente das expectativas de trabalho e priorizam a família sobre o trabalho. Vamos deixar cair essa palavra fast track. Ela difere do seu significado dependendo do contexto. Aí eu traduzi como procedimento acelerado, né? Porque significa o quê? O tipo de trabalho que é acelerado, como por exemplo, posições de chefia, de gerência, né? Em que a pessoa trabalha muitas horas por dia, entrando pelo final de semana, não tem hora para trabalhar. Então, esse tipo de procedimento acelerado, ele perdeu o atrativo para esse tipo de geração Y. Por quê? Porque ela é centrada na família, né? Ela não quer gastar muito tempo no trabalho. Ela prefere não ter salários tão altos, né? Com essas posições, né, de status, mas ela prefere ter um salário equilibrado e que tenha seus horários flexíveis. Essa é uma das características dessa geração, né? Ela prefere priorizar a família, né, ao trabalho. Né? Pensamento sábio isso, né, da geração Y. Próximo parágrafo. Achievement oriented. Nurtured and pampered by parents who did not want to make the mistakes of the previous generation, Generation Y is confident, ambitious, and achievement-oriented. They have high expectations of their employers, seek out new challenges, and are not afraid to question authorities. Generation Y wants meaningful work and a solid learning curve. Orientada à conquista, alimentada e mimada pelos pais que não querem cometer os erros da geração anterior, a geração Y é confiante, ambiciosa e orientada à conquista. Eles têm altas expectativas dos seus empregadores, procuram novos desafios e não têm receio de questionar a autoridade. A geração Y quer trabalho significativo e uma curva de aprendizagem contínua.
Então, aí essa palavra pampered, né, na primeira linha, que significa mimar, né? É a palavra que cai geralmente quando ela fala em textos relacionados a recursos humanos. A gente encontra essa palavra aí. E na última linha, meaningful, que a gente até viu em uma das questões, né, que é algo que é significativo. Também é uma palavra importante. Team-oriented. As children, Generation Y participated in team sports, play groups, and other group activities. They value teamwork and seek the input in the affirmation of others. Part of a non-person left behind generation, Generation Y is loyal, committed, and wants to be included and involved. Orientada a trabalhar em grupo. Quando crianças, a geração Y participou em esportes de equipe, grupos de lazer e outras atividades em grupo. Eles valorizam o trabalho em equipe e buscam os dados e a afirmação de outros. Parte de uma geração de pessoa não deixada para trás. A geração Y, ela é leal, comprometida e quer ser incluída e envolvida. Observe aí na segunda linha a palavra teamwork. Na verdade, ela é a junção de duas palavras que formam uma. Team é time, né, ou grupo, work é trabalho. Então, teamwork significa grupos de trabalho ou grupos de atividade de trabalho. Muitas palavras em inglês, né, elas são formadas com a junção de duas. Se você vê uma palavra que você tiver dificuldade de entender o significado, tente quebrar a palavra no meio, tente observar se você consegue ver duas palavras nela. Muitas vezes, fazendo assim, a pessoa consegue destrinchar o significado da palavra. Behind, na penúltima linha, que significa para trás. Só a última palavra que eu estou falando, behind, significa para trás ou atrás. Attention craving. Generation Y craves attention in the forms of feedback and guidance. They appreciate being kept in the loop and seek frequent praise and reassurance. Generation Y may benefit greatly from mentors who can help guide and develop their young careers. Desejo de atenção. A geração Y implora atenção nas formas de feedback e orientação. Eles apreciam estar por dentro de tudo e procuram elogio frequente e conforto. A geração Y pode beneficiar grandemente de mentores que podem ajudar a guiar a desenvolver suas jovens carreiras. Então, aí eu vou destacar para você essa palavra aí, praise, né, que significa elogio. Já vi essa palavra ser cobrada em questões, né, de concursos. A palavra develop cai aos montes, que significa desenvolver. Aqui tem uma palavra na segunda linha, feedback, que essa palavra é até mesmo usada em português, né, já foi incorporada pela língua inglesa. Em inglês mesmo se usa feedback, que significa dar um retorno, né? Você faz um trabalho, você quer o feedback, ou seja, você quer aquele retorno, você quer saber o que a pessoa achou, né, do seu trabalho. Você quer saber a opinião das pessoas, né? Junto com críticas ou junto com sugestões. Então, esse é o chamado feedback. Bem, pessoal, aqui nós terminamos a tradução do texto, né? Nós vimos aí que foi um texto longo, né? Onde nós observamos várias palavras destacadas para o seu vocabulário, para incrementar aí o seu vocabulário. Vimos aí, aprendeu algo novo que se você ainda não conhecia, né? Que é essa geração Y. Eu já vi outros textos de língua inglesa, né, que foram cobrados falando dessa geração Y. Próxima vez que cair um texto que você vê, Generation Y, já vai assim, a sua mente já vai estar bem clara para o que significa isso, né? Não vai atrapalhar a sua interpretação do texto. Então, eu espero que você pratique aquelas questões que você não entendeu bem, tente rever, né, estudar novamente, rever as palavras e escrever as palavras que você não conhecia, né, para que você possa assim fixar bem. E não dar um branco na hora da sua prova, né? Na hora que você... Pior branco é aquele que você sabe que estudou aquela palavra ou aquele ponto, né? Aquela matéria naquele momento e você não consegue. Eu estudei, eu sei que estudei isso aqui, mas não consigo lembrar, né? Então, quando você repetição é a mãe da retenção. Então, fica mais fácil de você lembrar na hora da sua prova.
Agradeço a sua atenção e desejo muito sucesso nos estudos. Até mais.